Deus por essa oportunidade de iniciarmos mais uma lição da Escola Dominical, o primeiro trimestre de 2023. A lição vai ser estudada no dia 1º de janeiro. Desejo a todos um feliz ano novo, que possamos estar juntos durante esse ano e que os irmãos possam continuar compartilhando esse trabalho, comentando, para contribuir com a construção desse nosso aprendizado. A lição ela tem o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A lição é comentada pelo pastor Natalino das Neves, que é pastor auxiliar em Curitiba, na igreja de Curitiba, e também é doutor em teologia pela PUC, onde concluiu também o pós-doutorado. Então vamos falar nesse trimestre, na Revista dos Jovens, a respeito de santificação, separados para Deus. O texto principal diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O resumo da lição: o crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. Então veremos qual o significado de santificação, como é que ela opera em nossa vida, a ação do Espírito Santo para poder nos tornar santos. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição são apresentar a diferença entre o sagrado e o profano, explicar o sentido da palavra santificação e destacar os 3 estágios do processo da santificação. Então é uma lição que vai introduzir o tema e vai nos trazer essas definições. O texto bíblico se encontra em Levítico 20, de 1 a 8. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e chiparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem, que houver dado da sua semente a Moloque, e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o chiparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, e a chiparei do meio do seu povo. Porquanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Esse texto interessante que mostra, o momento que alguém deixa de ser santo, deixa de ser separado, profano, a santidade de Deus ali, oferecendo seus filhos a Moloque. Interessante que no texto ainda diz, não somente aquele que faz, mas aquele que consente também. Ele está se tornando impuro, está se tornando profano. Então vigiemos, irmão, porque, como diz a palavra, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não podemos nem praticar, nem consentir com os que fazem. Então, nessa lição, conforme a introdução, vamos estudar a respeito de santificação, que é a separação do crente do mundo e das obras da carne para uso exclusivo de Deus. Então, já na introdução a gente já percebe aí uma definição resumida. Então, santificação é estar separado para Deus, separado do mundo para Deus e para o uso exclusivo dele, ou seja, para o serviço. Então não adianta estar somente separado, tem que ter um propósito, tem que ter um serviço. É como se eu comprasse algo para a igreja, por exemplo, e digo, isso é santo, isso é da igreja, mas eu guardo num armário, eu escondo, nunca utilizo. Então a santificação, além de haver esse aspecto da separação, ele deve ser consagrado, deve ser usado, deve ser utilizado para Deus. Então foi separado para servir a Deus. Então veremos de forma detalhada as recomendações bíblicas a respeito do viver santo dos filhos de Deus. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para viver de modo mais puro e santo, em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Então tentaremos aprender nesse trimestre a fazer distinção entre santificação, legalismo, santificação e também, como já veremos a partir dessa lição, ao que é impuro, ao que é profano. Então devemos distinguir claramente, e no final do trimestre o autor nos promete estarmos mais preparados
para viver dessa forma. Primeiro tópico, sagrado versus profano. Primeiro subtópico, sagrado e profano. Para estudarmos a respeito do conceito de santidade em nossos dias, é indispensável tratarmos da distinção entre o sagrado e o profano. Na Idade Antiga, a relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo sentimento de medo, de poder, de desejo. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano, né? Então não havia exatamente um temor para que fizesse a separação do sagrado e do profano. Havia um medo, havia nas religiões, né? Então esse medo e não um temor, porque nós devemos temer a Deus, né? Respeitá-lo, querer agradá-lo e não ter medo de Deus. Era o que havia na antiguidade, é o bojo de muitas religiões antigas. Então, além do medo, vamos falar também sobre o poder. O poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. Então, também nessa distinção entre sagrado e profano, né, nessas religiões havia a questão do poder. Então, aqueles que se diziam ser santos dominavam sobre os demais, né? Então, ele tinha lá uma posição de destaque, né? Por exemplo, uma tribo indígena, né? O pajé, por exemplo, ou em outras religiões, né? Também os seus líderes religiosos. Então, a gente não deve tratar o sagrado e o profano, ou o puro e o impuro, conforme a revelação da palavra de Deus, né, de acordo com esses padrões dessas religiões, né, seculares. Por isso que a gente tem que fazer essa distinção, inclusive aqui entra o aspecto do legalismo. Alguém que se acha santo e querer dominar sobre os outros, e como os fariseus, né, colocavam peso em cima das pessoas que nem eles mesmos arrastavam com Deus, ou seja, eles não suportariam, mas eles cobravam dos outros. É aquela velha história, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E também existe o aspecto do desejo. O desejo era um conjunto de impulsos em direção à própria vontade, os desejos carnais. Na Idade Antiga, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, ao culto e ritos, e o que não deveria ser infringido. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então havia essa forma de se dominar ou de, né, ditar normas nessas religiões antigas. Mais uma vez volto a frisar, né? Nosso relacionamento com Deus, a revelação de Deus, né, desde Abraão, que Deus se revela a ele e chama aquela nação para ser santa, é completamente diferente desses padrões, né? Claro que as pessoas usam dessa forma de dominação, mas não é assim que Jesus nos ensina. Mas podemos então fazer distinção, né, dessa forma que os homens pensavam da revelação de Deus. A concepção e a vinculação com o sagrado, segundo o segundo tópico. A sociedade, de um modo geral, tem concepções diferentes a respeito do sagrado. No geral, os não crentes recebem tantas informações a respeito de Deus que acabam por formar uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso e sobre o que é ser santo. Algumas pessoas não crentes têm concepções diferentes a respeito do que é divino e sagrado, mas na sua maioria elas têm esperança em uma vida após morte, consequentemente uma prescrição de ritos e práticas como requisito para se alcançar este novo estágio depois da morte. Então, há dois extremos, né? Formações distorcidas e aqueles que não têm formação nenhuma, mas todos têm esse temor, né? Todos nós nascemos com esse desejo nato de buscar a Deus, né? De alcançar, né, o além, alcançar algo que vem depois da morte. Então, por isso precisamos da luz, da palavra de Deus, para fugirmos de toda distorção nesse sentido, nesse pensamento. E o terceiro tópico vai tratar como era feita então essa mediação, né? O sagrado e o profano são antagônicos. Enquanto o sagrado tem origem em Deus e é baseado na Escritura, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem carnal. No Antigo Testamento, quem cuidava das coisas divinas era o rei, o sacerdote e o profeta. O rei era quem comandava o povo. O sacerdote era o principal entre os sacerdotes e era o responsável pelo culto, pela adoração e pelos sacrifícios na congregação dos filhos de Israel. Está lá em Números 15, 25 e Hebreus 5:1. Sua função era representar o israelita diante de Deus. O profeta falava em nome de Deus e exortava o rei e o sacerdote e o povo quando era preciso. A forma como o crente se relaciona com o Senhor vai interferir no seu conceito de santidade. Podemos ver tal verdade todas as vezes que o povo apostatava da fé
e passava a seguir falsos deuses. Então havia essa mediação, né, e tinha esses três representantes, né, de Deus. O rei, né, quando, é claro, estava, né, na direção de Deus, estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. O sacerdote, da mesma forma, quando estava sendo ali realmente aquele que ia ensinar a lei, ia cuidar da lei, ia apresentar, né, o povo a Deus. E havia o profeta, né, que fazia, né, como em lições passadas dos jovens já estudamos, que ele era o recurso emergencial de Deus, né? Então, quando faltava, né, tanto na figura do rei como do sacerdote, essa mediação, o profeta, né, era usado por Deus para corrigir o sacerdote, para corrigir o rei e para corrigir o povo. Porém, né, dependia também, né, da comunhão pessoal, né, e todas as vezes que o povo se rebelava contra Deus, ia atrás de deuses, né, feitos pela mão de homem, que era uma forma de continuar adorando o sagrado, só que do seu jeito, né? Como hoje acontece também. Infelizmente, muitos estão na igreja, mas já construíram o seu próprio ídolo, né, o seu próprio bezerro de ouro, pois o seu Deus é desse jeito, do jeito que ele acha, e não do jeito que a palavra de Deus revela. E ele vive de qualquer forma, ou pratica tais coisas, mas sem entender, ele está praticando uma idolatria, porque ele está adorando um Deus que permite ele ser impuro, ele continuar em pecado, e não há nem sequer, né, um sentimento de arrependimento, de remorso, para poder confessar o pecado e deixar. Então, na Antiguidade, no Antigo Testamento, eles iam atrás dos ídolos. Hoje, muitos estão também formando seus próprios bezerros de ouro, mesmo estando na casa do Senhor. Entre os israelitas, a vida religiosa estava diretamente relacionada a alguns elementos sagrados: o sábado, o templo, o sacrifício e os sacerdotes mediadores. No Novo Testamento, o conceito de santidade supera a divisão entre o sagrado e o profano, como veremos em lições mais adiante, né? Então, há uma diferença, né? A revelação de Deus é progressiva, né? Então, no Antigo Testamento havia ali aqueles ritos, né? Aqueles símbolos que, como a própria palavra de Deus diz, eram sombras, né? Então, o sacrifício, uma sombra do sacrifício do Senhor Jesus. Então, o relacionamento entre o sagrado e profano do Antigo Testamento vai diferir agora na Nova Aliança, como veremos, estudaremos melhor em lições futuras. O segundo tópico, então, diz o que é santificação. Primeiro subtópico, compreendendo os termos santo e santidade. No hebraico, as palavras kadosh, santo, e kodesh, santidade, significa a separação do que é comum ou impuro e a consagração a Deus. O termo é utilizado em Levítico a respeito da consagração do sacerdote e em Êxodo 29:37, quando trata a respeito da consagração do altar. Também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu com o Monte Sinai, Êxodo 19:3. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que o qualifica para julgar pecados, Levítico 10:3, Números 20:13 e Êxodo 28:22. A santidade de Deus é porque ele transcende, né? Ele é a própria verdade, a própria justiça. Glórias a Deus. Então, para nós sermos santos, nós temos que estar separando-nos para Ele, para ser, aleluias, como Ele, ou seja, buscar os seus atributos, se parecer com Ele, voltar à nossa imagem e semelhança a Ele, né? Os seus atributos que Ele imprimiu em nós, só que nós deturpamos com o pecado. E, como já falamos, a questão da separação, consagração. Ou seja, além de estar separado, você não pode estar escondido, guardado. Você tem que estar servindo a Ele. Esse é o propósito da santificação, né? E não pode ser emprestado, né? Você não pode se emprestar, né? Não. Eu sou de Deus, mas também faço isso. Também pratico atos profanos, ou seja, coisas que são impuras. O que é ser impuro? É você deixar de ser apto para ser usado no serviço a Deus ou no culto a Deus. Então, quando você quer fazer algo do mundo que desagrada a Deus, né, e quer ser santo ao mesmo tempo, ou seja, na igreja você está lá louvando, adorando, mas sai da porta da igreja e vai pecar. Então isso não é ser separado, né? Isso aí, você está dividido, está emprestado. Então ser santo é estar separado para Deus. Não é ser perfeito, como a gente vai ver na lição. Ninguém é perfeito, nós somos falhos, fracos, por isso que a gente carece todo o tempo
está ligado ao Senhor Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós não somos Cristo Jesus, nós estamos nele, nós dependemos dele. Então, toda vez que pecamos, filhinhos, não pequeis. Mas quando pecar, tens um advogado. Então, corramos para os pés de Jesus, peçamos perdão, nos arrependamos, confessemos e deixemos para alcançarmos a misericórdia e voltemos a ser santo. Glórias a Deus. Somos imperfeitos, mas temos a capacidade de ser santo a partir do momento que o Senhor nos justifica e nos perdoa. Glórias a Deus. As leis de Deus sobre os pecados sexuais. Deuteronômio 22, 13 a 30 trata a respeito das leis divinas sobre os pecados sexuais. Os israelitas eram o povo de Deus, por isso deveriam evitar tais pecados ao se estabelecer como nação na terra prometida, pois estavam cercados por povos que eram impuros. No Novo Testamento, em Colossenses 35:8, Paulo reconheceu a importância da pureza sexual. Tal pecado tem o poder de destruir pessoas e uma nação, por isso é tão combatido na Escritura Sagrada. Então, lembramos do profeta Balaão, né? Que Balaque, então, tenta, né, contratá-lo para amaldiçoar Israel. Ele vai até lá, né, com todo aquele episódio, né, que um caminho, Deus falando com ele através da jumenta. Porém, ele chega até ali, mas toda vez que ele vai tentar amaldiçoar, não consegue. Ele diz: como é que eu vou amaldiçoar, né, aquele que Deus abençoou? Mas, porém, mais à frente, ele, né, dá uma sugestão, ele lança um tropeço, né, ele sugere que, né, as moabitas fossem ali e seduzissem, né? Então, aquelas práticas, aqueles cultos que normalmente havia prostituição, né, Israel tropeça nisso e também pratica. Então, essa prostituição, tanto cultural, que era os cultos aos deuses pagãos, né? Então estava inserido essa prostituição, fez com que o povo caísse. Então, todo o pecado sexual que Deuteronômio vai elencar nesses versículos é exatamente para evitar que o povo se corrompesse, né? Que o povo desviasse, que o povo destruísse suas famílias ou praticasse alguma impureza sexual, sendo eles um povo santo. Eles tinham que dar o exemplo, eles não podiam praticar as mesmas coisas que as nações vizinhas. Pelo contrário, eles estavam até sendo, né, a vara de Deus para castigar aqueles povos, né, corruptos, povos idólatras, povos violentos e povos que praticavam toda essa impureza, inclusive em tais cultos, né, em nome de tais deuses eles faziam assim. Essa impureza então manchava, né, qualquer ato de santidade. Terceiro subtópico, a santificação e a Septuaginta. Na Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, a raiz hebraica que dá origem à palavra santificação é traduzida na grande maioria das vezes pelo termo santo. De forma geral, os termos utilizados pelos autores bíblicos para se referirem à santificação têm como objetivo principal enfatizar o sentido de separação das práticas consideradas pecaminosas. Eles também apontam para uma ideia de consagração e dedicação ao serviço do reino de Deus, tendo como parâmetro a justiça e a vontade do Senhor. Então, está vendo? Além de estar separado, ou seja, não está fazendo as coisas do mundo, aquilo que desagrada a Deus. Além de estar separado, porque agora está fazendo as coisas que agradam a Deus, porque está no serviço do Senhor. Passa a ser, então, a propriedade peculiar, né? O povo santo, a nação sacerdotal. Então, hoje a igreja tem essa responsabilidade, né? A partir da nova aliança, né? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus o rejeitaram, mas Deus deu o poder a todos aqueles que o aceitassem de serem chamados filhos de Deus. Então hoje nós somos o povo de Deus, por isso que a gente tem que dar modelo, tem que ser modelo, tem que dar exemplo. Glórias a Deus. E tem que ser um povo santo, santo é separado. Aleluia. Claro que a gente vai, mais uma vez, frisar que durante trimestre, a gente vai desfazer todo esse pensamento em relação ao legalismo. Vigiemos, né? Não é a prática de regras, a prática de um conjunto de regras que me salva. O que me salva é o sangue de Jesus, né? Nós somos pecadores. Lutar, como diz a Bíblia, né? Tomar o céu à força para continuar separado, continuar santo, continuar, né? Como Daniel, né? Que lá na Babilônia, numa geração corrupta, como nós estamos vivendo hoje no meio de uma geração corrupta, ele decidiu não se contaminar. É um exemplo maravilhoso a respeito do que é
ser separado, ser santo. E o terceiro tópico fala dos 3 estágios da santificação. Então, um aspecto agora teológico a respeito da santificação em relação a esses 3 estágios. Glórias a Deus. Então, temos a santificação posicional, ou inicial, ou instantânea, que é o momento que o Senhor nos justifica, né? Quando nós o recebemos, nos rendemos a Ele, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele, aleluia, lança, né, todo o nosso pecado no mar do esquecimento, ou seja, a nossa culpa Ele toma sobre Ele. E a partir daquele momento, então, nós estamos santos, fomos colocados na posição de santo. Por isso que é posicional, né? Instantâneo, porque a partir do momento que aceitou Jesus já é santo nesse sentido. Pois os pecados passados, né? Eis que tudo se fez novo. Nos tornamos nova criatura, nascemos de novo. Se realmente nos convertemos ali naquele momento com fé, aleluia. E, como diz a palavra do Senhor, a salvação vem pela graça, mediante essa fé. Bendito o nome do Senhor. A partir dali, somos santos. Glórias a Deus, de forma posicional. O Senhor nos tirou do lago de lama e nos colocou os pés firmados sobre a rocha. Glórias a Deus. Essa justificação é um ato de Deus, o supremo juiz, que muda o ser humano de réu, condenado à perdição eterna, para a posição de santo e justo diante dele. Contudo, ela é condicional, ou seja, eficaz enquanto se mantém uma vida de santidade, né? Então ela é um ato de Deus, né? É perfeita, mas é condicional. Eu posso perder essa condição se eu voltar ao pecado, né? Então o Senhor me perdoou até ali. O Senhor limpou, pegou a cédula que era contrária a nós e cravou na cruz. Glórias a Deus. Mas é condicional. Agora eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu tenho que ser dele. Tenho que estar separado para ele. E segundo subtópico, a santificação contínua e progressiva. Então essa é a santificação que agora eu vou ter que viver. A primeira independe de mim, né? Lembra do ladrão lá na cruz? Ele não praticou nenhuma obra, mas o Senhor o salvou ali instantaneamente a partir do momento que ele se convence que aquele que estava do lado dele era o Rei dos Reis. Tanto é que ele solicita, né, estar com ele no seu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas o ladrão, dali ele já foi para a eternidade. Mas nós não, somos salvos e estamos no mundo. E agora? Jesus orou por nós dizendo que pedia a Deus não para nos tirar do mundo, mas para nos guardar no mundo. Glórias a Deus. Para continuarmos então nessa condição que o Senhor nos deu na salvação, agora requer esforço. Viver em santificação. É claro que nós sozinhos não conseguimos. Precisamos do auxílio do Espírito Santo. A santificação contínua e progressiva acontece na vida da pessoa já justificada, como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza, que a torna alguém que não se acostuma com uma vida de pecado. Então, a partir do momento que somos salvos, bendito o nome do Senhor, a gente, de forma natural, já não gostamos mais do pecado. O pecado já nos ofende. Essa santificação ela pode ser processada na nossa vida, porque o Espírito Santo vai nos ajudar, Ele que vai nos regenerar, vai nos santificar. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, essa pessoa deve vigiar, pois a velha natureza continua atuando na vida do crente. Embora o pecado seja ofensivo, nosso velho homem sempre quer voltar. Então que Deus nos ajude. E por último, a santificação final. É o estágio que nós não iremos mais pecar. Quando é? É aqui na terra? Não. A pessoa que é justificada ainda tem de conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for removida e mortificada. Portanto, a santificação final não será alcançada nessa vida. Isso acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, depois da ressurreição. 1 Coríntios 15, 52. Então, nós teremos esse estágio da santificação final quando formos transformados. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram no Senhor, e nós que estivermos vivos seremos transformados e juntamente arrebatados para o Senhor. Glórias a Deus. Então, nesse momento, esse corpo glorioso já não peca mais. Então, já está santo, já atingiu o estágio final da santificação, a glorificação. Concluindo, nessa lição aprendemos que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com a Sagrada Escritura, sabemos que o sagrado é algo separado
para uso exclusivo de Deus. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios: o inicial, no momento da conversão, passado, a contínua e progressiva durante a caminhada cristã, presente, e a final, com a glorificação do nosso corpo futuro. Glórias a Deus. Então será uma lição tremenda que a gente vai aprender. Hoje a lição teve muitas definições, mas a partir da próxima lição vai ser mais prática, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então estaremos nos enriquecendo muito, né? Que, né, juntamente com o tema dos adultos, né, que é o avivamento, aleluia, a igreja possa começar um ano de 2023 cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e uma igreja santa para resistir aos dias maus, né, para estar firme na presença do Senhor. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento, por esse ano que se inicia. Pai, fortalece, Pai, aleluia, guarda a tua igreja debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder. Em nome de Jesus, vai abençoando os jovens, Pai, santificando, Pai, purificando. Aleluia, tirando tudo aquilo que, Pai, não te agrada. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.